Como orar para Deus paralisar os pensamentos ansiosos que me sufocam. Tem gente que está livre fisicamente, mas vive trancada dentro da própria cabeça. A porta está aberta, mas a mente continua presa. É como se algo invisível estivesse sempre pressionando o peito, acelerando os pensamentos, atropelando a paz. E o pior é que, por fora, ninguém percebe. Você está sentado, você está trabalhando, você até sorri. Mas por dentro, há um grito que não se cala, uma inquietação que não cede, uma guerra que não para. Sua alma corre mesmo quando o corpo tenta descansar. Quantas vezes você já tentou dormir, mas sua mente te manteve acordado? Quantas vezes você tentou orar, mas os pensamentos não deixaram? Você começa uma frase, mas sua mente se distrai. Você tenta se concentrar, mas tudo parece mais urgente. E o mais cruel é que esses pensamentos não te impulsionam, eles te consomem. Eles sugam sua energia, seu foco, sua fé. É como se você estivesse sufocando, não com as mãos, mas com ideias, previsões e medos. Não é falta de fé, não é falta de força, é excesso de peso. É como carregar uma mala cheia de coisas que você nem escolheu colocar lá. São vozes que te culpam, te cobram, te assustam. Pensamentos que entram como se fossem seus, mas que não refletem quem você é em Deus. E você já tentou de tudo. Já tentou ignorar. Já tentou se distrair. Já tentou se convencer de que é só estresse. Mas lá no fundo você sabe, isso é maior. Isso é mais profundo. Isso não vem apenas do corpo. Isso está vindo da alma, da mente, do invisível. O que você está sentindo tem nome. Mas não é apenas ansiedade, é opressão mental, é roubo de paz, é um ataque contínuo contra a sua confiança, contra a sua visão, contra seu descanso. É uma tentativa do inimigo de sufocar sua fé usando a sua própria mente. Porque ele sabe que, se dominar seus pensamentos, ele enfraquece suas orações. Se ele acelera sua mente, ele bloqueia sua escuta. Se ele te sufoca com possibilidades, você perde a capacidade de enxergar o agora. A mente humana é poderosa. É nela que nascem as ideias, os projetos, os sonhos. Mas é nela também que o inimigo tenta plantar suas sementes. Pensamentos não são neutros. Eles têm origem, e nem todos vêm de você. Alguns são construídos com base em feridas antigas, palavras que marcaram, traumas que ainda não foram curados. Outros são enviados como setas espirituais para te fazer duvidar, recuar, temer. E quanto mais você tenta dar conta, mais cansado você fica. Porque não se vence pensamento ansioso com esforço humano. Se vence com guerra espiritual, com oração que confronta, com verdade que corta, com autoridade que paralisa o fluxo. Porque há momentos em que você não precisa de mais explicações. Você precisa de um comando, de uma ordem do céu que diga: basta, pare, silêncio. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi atraído por Deus para um momento de confronto espiritual, porque Ele viu que você estava tentando vencer uma guerra com armas humanas. Ele viu o seu cansaço, Ele viu o seu esforço, Ele viu o quanto você tentou controlar. Mas hoje Ele está dizendo: entregue, deixe que eu governe. Pare de lutar com o que você não consegue mudar e comece a orar com autoridade sobre o que só eu posso transformar. A oração que você vai fazer neste vídeo não será comum. Ela será um divisor de águas, porque não é uma oração para te acalmar, é uma oração para paralisar os pensamentos que te sufocam, para ordenar que todo pensamento que não veio de Deus cesse agora, que toda repetição mental seja silenciada, que todo medo que se disfarçou de precaução seja expulso, que toda tentativa de prever o futuro perca a força, que toda culpa que te aprisiona sem motivo seja quebrada. O Espírito Santo está aqui, e ele não veio apenas consolar. Ele veio confrontar o que te domina. Ele veio ordenar silêncio sobre a sua mente. Ele veio devolver o controle do seu pensamento ao governo de Cristo. Você não está louco. Você não está perdido. Você está em guerra. Mas essa guerra já tem um vencedor. E esse vencedor está prestes a se levantar dentro de você
Agora é hora de se preparar, porque a palavra será liberada, a verdade será declarada, e a oração vai começar, e com ela algo será paralisado. E a paz, que excede todo entendimento, vai ocupar o espaço que o medo ocupava. O que você sente pode não vir de você. Você precisa entender algo urgente. Nem todo pensamento que você sente nasceu em você. Nem todo sentimento que você carrega veio do seu coração. Nem toda inquietação que pulsa aí dentro tem origem natural. Existe uma realidade espiritual atuando nos bastidores da sua mente, e o que você chama de preocupação, muitas vezes, é uma seta enviada para desestabilizar sua fé. Há pessoas que se perguntam: por que estou assim se nem aconteceu nada? Ou por que estou tão tenso se tudo está sob controle? A resposta pode estar neste exato ponto. Existe algo operando contra você, tentando sabotar o seu descanso antes mesmo de qualquer problema real acontecer. O inimigo não espera o caos para agir. Ele planta sementes de confusão para que, quando o caos vier, você já esteja emocionalmente esgotado. O que você sente pode ter sido construído por camadas invisíveis, palavras que ouviu há anos, experiências que marcaram sua alma, situações que não foram resolvidas e ficaram armazenadas como lixo emocional dentro da mente. E o inimigo conhece cada fragmento. Ele sabe onde tocar. Ele sabe o que ativar. E é nesse ponto que muitos caem. Acreditam que por pensar em algo aquilo é verdade. Mas nem todo pensamento é legítimo, nem toda emoção é confiável. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso e que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que isso significa? Que existe uma guerra acontecendo na sua mente e que você tem autoridade espiritual para não aceitar tudo o que pensa. Não é porque o pensamento apareceu que ele tem direito de permanecer. Você pode dizer: isso não vem de Deus, isso não tem lugar aqui, isso não me define. O erro de muitos cristãos sinceros é tentar vencer pensamentos ansiosos com força humana. Tentam se distrair, tentam suprimir, tentam se convencer de que vai passar. Mas a ansiedade espiritual não se vence com negação, se vence com revelação. Você precisa discernir a origem do pensamento para entender a sua fraqueza. O que foi enviado pelo inferno, só o céu pode confrontar. E o que for memória ferida, só o Espírito Santo pode curar. Quantas vezes você pensou que não era capaz sem que ninguém tivesse dito isso? Quantas vezes você se sentiu culpado, mesmo sem ter feito nada errado? Quantas vezes você pensou que Deus estava distante, mesmo orando e buscando? Isso não é coincidência. Isso é batalha espiritual. É o inimigo tentando infiltrar pensamentos que distorcem sua identidade e sua visão sobre Deus. E se você não parar para confrontar isso, os pensamentos começam a se multiplicar. 1 vira 10, 10 viram 100. E em pouco tempo, sua mente vira um labirinto sem saída. E você começa a achar que está ficando louco. Mas você não está louco, você está em guerra. E essa guerra precisa de armas espirituais, não apenas de estratégias emocionais. A ansiedade que sufoca não é apenas excesso de pensamentos, é excesso de futuro ocupando o presente. É a tentativa constante de prever, de controlar, de antecipar. E quem vive tentando controlar tudo, perde a capacidade de confiar. E sem confiança, não há descanso. E sem descanso, a mente nunca para. E é isso que o inimigo quer, te manter ativo por dentro, inquieto, acelerado, sufocado, para que você não ouça a voz de Deus, que fala em silêncio. Você precisa reaprender a filtrar, precisa olhar para dentro com os olhos do Espírito. Perguntar: esse pensamento tem raiz na palavra ou na ferida? Essa voz me aproxima de Deus ou me afasta? Essa inquietação me dá direção ou me paralisa? Porque só quem identifica a origem pode mudar o destino. E hoje o Espírito Santo está revelando: muitos dos pensamentos que têm te sufocado não nasceram em você, foram plantados contra você. Mas o que foi plantado também pode ser arrancado.
E o que foi alimentado por engano pode ser silenciado pela verdade. E a verdade é esta: você tem autoridade sobre sua mente, não por força, não por habilidade, mas porque o Espírito de Deus habita em você. E onde ele habita, o inimigo não tem mais domínio. Hoje, você vai parar de aceitar o que não foi Deus quem te deu. Vai parar de se culpar por sentir o que o inimigo construiu com mentiras. Vai parar de lutar com as mãos e começar a guerrear com a palavra. Vai aprender a dizer: esse pensamento não vem do céu. E se não vem do céu, não governa mais a minha mente. Prepare-se. O próximo passo é reconhecer os sinais mais sutis dessa guerra. Porque o inimigo não ataca só com pensamentos visíveis. Ele age em formas disfarçadas. Mas hoje, até o invisível será exposto. Sinais de que os pensamentos estão dominando. Existem sinais claros de que os pensamentos tomaram o controle. E nem sempre esses sinais são escandalosos. Na maioria das vezes, eles se escondem em comportamentos rotineiros, disfarçados de cansaço, de pressa, de preocupação legítima. Mas se você prestar atenção, vai perceber que não é só sobre pensar demais. É sobre não conseguir mais parar de pensar, mesmo quando tudo ao seu redor está calmo. Você acorda já em estado de alerta. Nem abriu os olhos e seu cérebro já está no modo de ataque. É como se você tivesse que se defender de um perigo que ainda nem chegou. A mente começa a trabalhar antes mesmo da alma se levantar. E isso não é normal. Isso é um sistema interno que foi invadido, alterado, corrompido por pensamentos que se tornaram dominantes. A oração, que antes fluía, agora enfrenta obstáculos invisíveis. Você começa, mas não consegue terminar. Você dobra os joelhos, mas sua mente te puxa de volta para as pendências, para o que pode dar errado, para tudo o que você ainda não fez, para tudo o que pode acontecer. Sua oração é interrompida não por distrações externas, mas por pensamentos internos que tomam o espaço da fé. E aos poucos, você começa a se sentir culpado por não conseguir orar como antes. Você passa a viver como quem respira, mas não descansa. Como quem funciona, mas não se sente inteiro. Como quem está sempre com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, mesmo que nada ruim tenha acontecido. É como viver com uma nuvem cinza pairando sobre a cabeça, mesmo quando o céu está azul. E o que mais dói é que você começa a achar que isso é normal, que essa será sua nova forma de viver. Há sintomas que poucos conseguem explicar, mas que te consomem por dentro. Você sente um aperto no peito que ninguém vê, uma agitação que o corpo não justifica, uma irritação constante com tudo e com todos, uma necessidade de prever, de controlar, de se proteger de algo que talvez nem exista. E no fundo, o que você mais quer é desligar a mente, mas não consegue, porque agora ela parece ter vida própria. E nesse estágio, muitas pessoas começam a desenvolver uma teologia distorcida. Acham que Deus está distante, que Ele não se importa, que suas orações não passam do teto. Mas o que está acontecendo não é a ausência de Deus, é superlotação da mente. Deus está falando, mas a mente está barulhenta demais. Deus está perto, mas os pensamentos ansiosos gritam mais alto. Essa é a estratégia do inimigo. Ele não precisa tirar sua fé. Ele só precisa sufocar sua mente até você não conseguir mais acessá-la. Ele precisa apenas acelerar seus pensamentos o suficiente para que você perca o foco. E uma vez sem foco, a alma se perde. A fé se apaga. A visão espiritual se turva. E é assim que ele tenta te neutralizar. Com excesso. Excesso de informação. Excesso de emoção. Excesso de alerta. Excesso de culpa. Excesso de futuro. Porque quanto mais cheio você está de tudo isso, menos espaço você tem para ouvir a voz do Espírito Santo. E quando ele fala, você não escuta. Quando ele chama, você não responde. Porque sua mente já está ocupada demais com outras vozes. Mas você precisa saber que Deus não te criou para viver assim. Esse estado de alerta constante não é plano dele. Essa fadiga mental não é natural. Essa agitação constante não faz parte da sua identidade como filho. O silêncio de Deus não é castigo. Ele só está esperando o ruído da sua mente baixar
para poder se manifestar. E se você se identificou com tudo isso, é porque o Espírito Santo está te chamando para o despertar, para parar de aceitar esses sintomas como parte da sua vida, para entender que esses sinais são um alarme espiritual. Eles estão dizendo que é hora de parar, de confrontar, de agir. Porque se você não fizer nada, esses pensamentos vão se tornar padrões. E padrões viram fortalezas. E fortalezas viram prisões. Hoje, o Espírito Santo quer te mostrar que você não precisa mais viver nessa cela invisível, que é possível orar e silenciar o que grita, que é possível pensar sem se perder, que é possível viver com uma mente livre, limpa, descansada. Mas isso começa com um confronto. Você vai precisar aprender a orar de uma forma nova, não como quem pede, mas como quem comanda, como quem não está tentando acalmar a mente, mas paralisar o fluxo que ela criou sem permissão. E é isso que vem a seguir. Uma virada espiritual, um entendimento que transforma, uma autoridade que você já tem, mas ainda não aprendeu a usar. O inimigo tem te vencido porque você tem orado como alguém que teme, mas agora você vai orar como alguém que governa. Você pode interromper o fluxo da ansiedade com uma oração de comando. A ansiedade funciona como um fluxo, um rio mental que começa pequeno, mas que rapidamente se torna caudaloso. No início, é só um pensamento isolado. E se algo der errado? Em seguida, esse pensamento se conecta a uma memória de dor, a uma voz do passado, a uma preocupação com o futuro, e em minutos você está afogado em suposições. Seu coração está acelerado, sua respiração curta, sua mente pulando de cenário em cenário, e tudo isso sem sair do lugar. É por isso que você precisa entender: a ansiedade não é apenas uma emoção, é um sistema espiritual que pode ser desativado com um comando de fé. Não estamos falando de técnica de respiração. Não estamos falando de distração mental. Estamos falando de oração com autoridade, capaz de cortar o fluxo no meio, como quem fecha uma torneira que estava jorrando sem controle. Jesus não orava com dúvidas, ele orava com governo. Quando viu o vento e as ondas, ele não disse: Pai, acalma o mar. Ele olhou para o caos e ordenou: Cala-te, aquieta-te. Isso é comando. Isso é autoridade espiritual. E essa mesma autoridade foi delegada a nós. Não para termos controle emocional perfeito, mas para exercermos domínio espiritual quando o emocional estiver em colapso. Você precisa aprender a orar como quem sabe o que carrega. A oração que paralisa os pensamentos ansiosos não é uma oração de lamento, é uma oração de posicionamento. Você não está mais pedindo alívio, você está declarando cessar fogo dentro da sua própria mente. Isso só é possível quando você entende que mesmo em meio ao caos, você pode se levantar em espírito e dizer: chega, basta, silêncio. É possível orar e interromper o fluxo, porque o fluxo da ansiedade não tem vontade própria. Ele responde à autoridade. Ele responde quando você decide parar de acompanhar o ritmo dos pensamentos e começa a impor o ritmo do céu sobre a sua mente. A palavra diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, amor e domínio próprio. E esse domínio começa com uma decisão: não aceitar mais viver em aceleração constante. Talvez você nunca tenha pensado na oração como uma arma que paralisa. Talvez para você, oração sempre foi consolo. Mas hoje, o Espírito Santo quer te ensinar que oração também é comando. É intervenção, é decreto. E quando você ora assim, o fluxo muda. Porque o céu não responde ao desespero. O céu responde à fé. E fé é quando você ora mesmo sem sentir, mas sabendo que está movendo o invisível. Você não precisa esperar o pensamento ansioso ir embora. Você pode ordená-lo a parar. Não porque você tem força, mas porque você tem aliança. E toda aliança com Cristo te dá autoridade sobre aquilo que tenta te dominar. Você pode dizer, com a palavra na boca e a fé no coração: eu ordeno agora que toda cadeia de pensamentos ansiosos cesse, que toda construção mental seja quebrada, que toda repetição nociva seja interrompida. Em nome de Jesus, minha mente entra em descanso.
A oração de comando é clara, direta, sem rodeios. Não argumenta com o medo, não negocia com o caos. Ela se posiciona. E hoje você vai aprender a fazer isso, porque até agora você reagia ao que sentia. Mas de agora em diante, você vai decidir o que pode ou não permanecer em você. Você vai assumir o controle espiritual do território da sua mente. Vai transformar o campo de guerra em altar. E pensamentos que antes te arrastavam serão silenciados com uma só palavra: pare. Esse é o poder da oração. Não a oração longa, mas a oração certa. Não a oração perfeita, mas a oração posicionada. Uma frase dita com fé tem mais poder do que 1000 pensamentos acelerados. Uma verdade declarada no espírito paralisa o fluxo de mentiras que te atormentam há anos. Hoje você vai declarar paz, não como desejo, mas como decreto. Porque paz não é ausência de luta. Paz é governo no meio da luta. Paz é quando a alma diz: mesmo que eu esteja no vale, eu sei quem está comigo. E é isso que você vai fazer agora. Vai parar de fugir dos pensamentos. Vai parar de tentar controlá-los com lógica. Vai começar a comandá-los com oração. Vai se levantar como filho. Vai usar o nome que está acima de todo nome. E esse nome é suficiente para calar qualquer tormenta. A oração está chegando. Prepare-se para orar como você nunca orou antes. Com clareza, com coragem, com convicção. Porque não é você quem vai mudar sua mente, é o Espírito Santo. Mas ele precisa da sua voz, da sua rendição, da sua ordem espiritual. E quando você disser pare, o céu vai dizer agora sim. Senhor, paralisa esse pensamento agora. Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante de ti agora, com tudo o que sou, com a mente cansada, com pensamentos que não param, com sentimentos que me sufocam. Eu não quero apenas pedir alívio, eu quero declarar guerra contra tudo o que tenta me dominar por dentro. Eu não aceito mais viver em alerta. Eu não aceito mais acordar cansado. Eu não aceito mais que a minha mente seja campo de confusão. Hoje, pela autoridade do nome de Jesus, eu oro para que o Senhor paralisa todo pensamento ansioso que não vem de ti. Espírito Santo, entra agora onde eu não consigo entrar. Vai nas áreas escondidas da minha mente, nos cantos onde os pensamentos repetitivos se esconderam, nas memórias que ainda doem, nos traumas que viraram fortalezas mentais, nos medos que viraram rotina, nos gatilhos que me fazem duvidar. Eu não quero mais fugir de mim. Eu não quero mais viver refém de algo que só o teu poder pode interromper. Em nome de Jesus, eu declaro agora que todo pensamento de catástrofe, de medo do futuro, de antecipação de tragédia, seja paralisado. Que todo ciclo de dúvida, que me faz questionar o amor de Deus, que me faz pensar que não sou amado, que me faz sentir rejeitado, seja quebrado agora. Que toda imaginação de fracasso, de vergonha, de desamparo, perca a força. Senhor, silencia agora o fluxo ininterrupto de ideias que não me edificam, que me paralisam, que me afundam. Eu oro contra o excesso de controle, contra a minha tentativa de prever o amanhã, de antecipar dores, de controlar o que só pertence ao Senhor. Eu reconheço. O Senhor é Deus, eu não sou. Eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso controlar tudo. Eu só preciso confiar. E é isso que eu declaro agora. Confiança no lugar de controle. Paz no lugar de previsões. Descanso no lugar da vigilância constante. Em nome de Jesus, eu cancelo toda a legalidade que dei aos pensamentos errados. Toda vez que alimentei a culpa, o medo, a comparação, a autoexigência, o perfeccionismo, toda vez que permiti que a minha mente girasse sozinha, sem a tua presença. Eu me arrependo, e agora eu declaro: minha mente volta a ser território consagrado, santificado, guardado, governado pelo Espírito de Deus. Espírito Santo, sela a minha mente com a tua presença. Coloca os teus pensamentos em mim. Que cada ideia que tente se levantar contra a tua verdade seja imediatamente interrompida. Que o fluxo que vinha do medo agora seja substituído por um fluxo de paz. Que a repetição mental agora seja substituída por declarações de fé.
que a minha mente se torne solo fértil apenas para o que vem do céu. Eu oro agora por libertação completa, libertação da culpa, libertação da expectativa humana, libertação da voz interior que me sabota, libertação das palavras que recebi e que viraram marcas, libertação de tudo que o inimigo construiu com base em feridas antigas. Eu não aceito mais ser governado por isso. Hoje, pelo sangue de Jesus, eu declaro que minha mente é limpa, lavada, renovada, restaurada. E se algum pensamento tentar voltar, que ele encontre um muro de oração, que ele bata contra a verdade e caia por terra. Que a minha mente tenha filtros espirituais, que eu perceba de onde vêm os pensamentos, que eu tenha discernimento e que eu tenha coragem de dizer não, porque agora eu sei que não é tudo o que eu penso que vem de mim, e se não vem de Deus, não merece permanecer. Senhor, paralisa agora todo pensamento que sufoca a minha fé, que me faz duvidar da Tua presença, que me impede de orar, que me convence de que estou sozinho, que me afasta da intimidade contigo. Paralisa toda lógica que contradiz a Tua promessa, toda racionalização que tenta neutralizar o sobrenatural, toda a memória que tenta reabrir feridas que o Senhor já curou. Em nome de Jesus, eu não oro como quem pede favor. Eu oro como quem toma posse da promessa, porque a Tua palavra diz que a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente. Então eu tomo essa palavra como escudo, como âncora, como decreto. Que a paz seja agora o novo governo da minha mente. Toda inquietação, pare. Toda acusação, cesse. Todo pensamento acelerado, desacelere. Toda desordem interior, seja realinhada. Toda voz contrária seja calada. Em nome de Jesus eu declaro, a minha mente entra em descanso agora, porque Jesus está aqui, porque o Espírito Santo é o guardião da minha alma, e porque eu sou filho. E filho não vive em agitação, filho vive em confiança. Eu oro assim, crendo que o céu me ouviu, que o fluxo foi interrompido, que a paz foi liberada, e que a minha mente nunca mais será a mesma. Como viver com pensamentos em paz. Agora que a oração foi feita, agora que o nome de Jesus foi invocado e que os pensamentos ansiosos foram confrontados com autoridade, chegou o momento de aprender a viver em paz. Porque a paz de Deus não é um alívio momentâneo. Ela é uma decisão diária, um estilo de vida espiritual, uma postura interior diante de um mundo caótico. A mente liberta precisa ser mantida livre, e isso exige atenção, vigilância, prática, porque o inimigo é persistente. Ele vai tentar voltar, vai tentar te convencer de que foi só emoção, que foi apenas um momento, que a paz vai passar. Mas ele mente, porque o que Deus planta com verdade, ninguém arranca com engano. E hoje, a paz foi plantada. Agora, ela precisa ser cultivada. Todo dia você vai precisar consagrar sua mente logo pela manhã, antes de pegar o celular, antes de abrir as redes, antes de ser bombardeado por notícias, demandas e vozes. Diga ao Senhor, ainda com os olhos fechados, Espírito Santo, pensa comigo hoje, guarda meus pensamentos, me mostra o que vem de ti e o que não vem, me ajuda a escolher no que pensar. Essa simples oração diária vai ser como um escudo invisível. Ela vai moldar a atmosfera do seu interior. Você também vai precisar aprender a filtrar pensamentos. Não aceite mais qualquer coisa que passa pela sua mente. Treine seu espírito para perguntar: isso me aproxima de Deus ou me afasta? Isso me edifica ou me destrói? Isso carrega verdade ou é uma mentira disfarçada de preocupação? Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda ideia merece ser alimentada. E aquilo que não alimenta sua fé está drenando sua paz. Outro princípio essencial é o reforço constante da sua identidade. Muitos pensamentos ansiosos ganham força porque você se esquece de quem é. Você começa a se ver como vítima, como fraco, como indigno. Isso abre brecha para o medo, para a dúvida, para a comparação. Por isso, todos os dias declare:
Eu sou filho de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou amado. Eu sou protegido. Eu tenho acesso ao descanso. Eu tenho o Espírito Santo habitando em mim. Essa verdade declarada se torna uma muralha contra as setas mentais do inimigo. E saiba, viver em paz não é viver sem guerra. É ter governo espiritual no meio da guerra. É poder dizer, mesmo que tudo esteja em movimento ao meu redor, aqui dentro há ordem. É estar em tempestade por fora, mas com Jesus dormindo no barco por dentro. É confiar ao ponto de não precisar controlar. É descansar mesmo sem entender. Isso é fé em estado puro. Talvez você precise ajustar o que consome, porque os pensamentos são alimentados pelo que entra. Por isso, proteja seus olhos, proteja seus ouvidos, proteja suas conversas, mude o ambiente se ele estiver tóxico. Se a música agita, troque por adoração. Se o conteúdo que assiste te deixa inquieto, troque por palavra. Se as conversas te enchem de medo, silencie. Você não precisa manter acessos abertos para tudo. Quem vive em paz sabe guardar os portões da mente. E quando pensamentos ruins tentarem voltar, porque eles vão tentar, não se desespere. Apenas responda com a mesma autoridade que aprendeu hoje. Diga em voz alta com fé: isso não vem de Deus. Isso não governa mais minha mente. E volte ao lugar secreto. Leia a palavra. Ore novamente. Alinhe-se, porque a mente precisa ser renovada todos os dias, não porque ela seja fraca, mas porque ela é valiosa demais para ficar exposta. Você não precisa mais correr por dentro, nem se perder dentro da própria cabeça. Deus te deu autoridade, Deus te deu descanso, Deus te deu paz. E essa paz agora é sua, não a paz que o mundo dá, passageira, emocional, frágil, mas a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, que guarda coração e mente, que se torna uma presença constante dentro de você. E sempre que sentir que está perdendo o controle, volte aqui. Escute de novo, ore de novo, declare de novo, porque a mente que ora é a mente que vence. A mente que entrega é a mente que descansa. A mente que se rende é a mente que escuta. E onde há escuta, há direção. E onde há direção, não há confusão. Hoje, você aprendeu a parar o fluxo. Amanhã, você aprenderá a manter o fluxo fechado. E com o tempo, você perceberá que a ansiedade já não tem mais domínio, que o medo já não dita o ritmo, que a paz já não é visita, ela se tornou morada, chamado à ação poderoso. Se essa oração tocou sua alma, se esse conteúdo falou com partes da sua mente que ninguém via, então agora é a hora de fazer algo com isso. Não apenas guardar, mas selar. Não apenas receber, mas declarar. Porque o que Deus fez aqui hoje precisa ser firmado com fé. A fé se fortalece quando se expressa. E agora é sua vez de declarar: Jesus paralisa meus pensamentos ansiosos. Escreva isso nos comentários. Não por vaidade, não para aparecer, mas para testemunhar. Porque quando você escreve, você confirma no mundo visível aquilo que Deus fez no invisível. Quando você compartilha, você ativa a fé em outros. E quando você declara com convicção, o inferno treme e o céu se alegra. Você não sabe quem mais está preso dentro da própria mente. Quem acorda todos os dias como você acordava. Quem ora como você orava, com a boca mas sem paz. Talvez alguém muito próximo esteja vivendo o que você viveu em silêncio. E o que você recebeu aqui hoje pode ser a resposta que essa pessoa está implorando a Deus em oração. Por isso, compartilhe esse vídeo. Envie para quem está ansioso e não sabe mais como lutar. Para quem diz estar bem, mas você sente que está sufocando por dentro. Para aquele amigo que vive preocupado. Para aquela mãe que carrega o mundo nos ombros. Para aquele pai que não fala, mas se cobra em silêncio. Para aquele jovem que não sabe o que vai ser do futuro. Essa oração é um presente do céu, e você é o mensageiro. E não pare aqui. Volte a este vídeo quantas vezes for necessário. Quando os pensamentos tentarem voltar, volte você para a presença de Deus. Quando a inquietação tentar dominar, retome a autoridade que hoje te foi ensinada. Esta não é uma oração para ser assistida uma vez.
É um conteúdo para ser vivido, revivido, praticado, até que sua mente esteja tão cheia da palavra que não haja mais espaço para o caos. Se você deseja continuar crescendo, aprendendo, vencendo internamente, fique com a gente. Ative as notificações. Volte para novos vídeos. Aqui, você sempre encontrará alimento, descanso e direção. Sempre haverá uma nova oração. Sempre haverá palavra viva. Porque você não está sozinho. Você faz parte de algo maior. Uma geração que está aprendendo a orar não só com os lábios, mas com consciência, com identidade, com autoridade. Deus está formando um povo que sabe o que carrega, que não aceita mais ser escravo de pensamentos, que não se curva mais para a ansiedade, que não vive mais com o coração nas mãos. Deus está levantando filhos e filhas que sabem orar como quem comanda o território da mente, como quem vigia o espírito, como quem constrói paz por dentro antes de buscar paz por fora. Hoje você se posicionou. Hoje você aprendeu a parar o fluxo. Hoje você viu que a mente não governa quem tem o espírito e que a paz não é algo que se persegue, mas algo que se recebe e se protege. Então escreva, compartilhe, testemunhe e guarde isso no coração. Sempre que o barulho voltar, você tem onde voltar também. Sempre que a mente acelerar, você tem como frear. E sempre que os pensamentos tentarem te sufocar, lembre-se do que o céu já decretou. Até aqui eles vieram. Daqui em diante, quem governa é a paz. Jesus te ama. Jesus está com você. E a partir de hoje sua mente é solo santo. E o que é santo é protegido.